E vamos, então, passar para a segunda parte, que é a atividade científica. Hoje, com expoentes, mas felizmente prata da casa, pessoas que nos orgulham, e particularmente gostaria de fazer uma menção ao professor Jefferson, que em idos de 36 anos atrás, quando eu fazia uma tese de doutorado, ele foi um revisor voluntário, teve um trabalhão, e essas coisas a gente não esquece com 30, 50 anos, e mostra que ele já era uma referência, já que a tese era sobre otoneurologia, ele era uma referência que eu acolhi ele para fazer uma revisão crítica da tese. Portanto, já fiz agradecimentos, mas reitero esse agradecimento porque essas coisas marcam quando a pessoa faz pretensiosamente com o desejo de ser contributivo. Eu passaria esse segmento da reunião ao acadêmico Sérgio, que é o nosso diretor de curso, científico de curso, para dar sequência, então, convidando os palestrantes. Pois não. Bom dia aos que eu ainda não tive o prazer de cumprimentar. O primeiro segmento será apresentado pela doutora Clarice Gama, e eu pediria, então, ao tutor Paulo Abreu que apresentasse breve currículo da doutora Clarice Gama, que é um novo talento da academia. Doutora Clarice Gama, que eu, resumidamente, né, foi graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência no Hospital de Clínicas, tem tido especialista em Psiquiatria e Psicoterapia pela ABP e CREMERS, mas, além de toda essa trajetória, que também foi mestrado, foi minha orientanda, depois doutorado, orientanda, fiz pós-doutorado na Austrália com o Dr. Michael Burke, né, que influenciou bastante assim, nessa carreira. Ela retornou, foi médica contratada do Hospital de Clínicas, passou no concurso para professor, hoje é professor associado do Departamento de Psiquiatria, foi já coordenadora do pós-graduação, atualmente é diretora do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas. Então, e tem uma trajetória invulgar assim, de pesquisas e resultados. Esses seriam os mais recentes aqui, são o estudo de efeito de estado socioeconômico em pessoas com esquizofrenia, num estudo colaborativo, uma rede que ela ajudou a fundar e trabalha ativamente, uma rede colaborativa latino-americana, né? Dá uma ideia assim, de algumas mais recentes, que é a relação muito assim, de mente, cérebro e saúde geral do corpo, inflamação sistêmica, processo de envelhecimento acelerado na doença mental, tanto a esquizofrenia quanto transtorno bipolar e depressão, tá? Efeito, então, disso sobre o cérebro, da violência, de adversidade, fatores do ambiente. Aqui eu vou passar, são mais de 100 pesquisas e que todas elas têm essa característica de fusão, né, de características do ambiente com o cérebro e marcadores de ciência básica de saúde e envelhecimento precoce de cérebro e vários efeitos sobre tamanho de telômeros, quer dizer, vários marcadores de lesão também, né? E que isso nos... Só vou chegar no último, que assim talvez é o primeiro que a gente publicou junto, que foi os efeitos de uma proteína que antes era identificada só em Alzheimer, depois a gente viu que era a proteína S100-beta. Aí depois a gente foi para uma série de outras proteínas, essa S100-beta, em 2001, e daí a carreira delas foi exponencial. Então,
vai ser uma pessoa que hoje vai nos dar uma ideia de onde está indo a linha dela de pesquisa. Doutora Clarice, com a palavra. Bom, bom dia a todos, e eu agradeço ao professor Paulo Abreu, enfim, meu orientador de mestrado, doutorado, meu orientador de residência e de certa forma, de vida acadêmica, por essa super gentil apresentação, assim, até essas coisas, como a gente tem uma história aí de já algumas décadas de convívio, é muito bacana e eu me emociono. Eu agradeço ao convite da academia, enfim, em nome do Dr. Sérgio, presidente, professor Luiz Lavinsky, e eu confesso a vocês que apresentar esse tema depressão, tá, me deixou bastante contente, no sentido de que essa doença é uma doença que ela não só é a doença do momento, no sentido de peso para a nossa sociedade, mas como também ela é uma doença que provavelmente nesses próximos anos, e eu ouso dizer isso, pelas questões desse estresse crônico que a pandemia está nos impondo, tanto econômico, quanto o estresse por si só das mudanças dos hábitos de vida, nós vamos enfrentar em todo o contexto médico. Bom, então, assim, algumas coisas eu acho bem importante na questão da psiquiatria é que a gente contextualize a psiquiatria, de fato, como uma especialidade médica. Nós estamos aqui num ambiente acadêmico, é claro, e isso às vezes pode parecer redundante, mas eu acho que é sempre importante porque a gente enfrenta ainda hoje em dia essa questão de ser algo que, pela população em geral, não é reconhecida de uma maneira como uma especialidade médica e que essas doenças afetam a população. Bom, a depressão, né, historicamente, ela não é de hoje. Não, às vezes eu ouço na imprensa leiga ou até, enfim, de pessoas da área não médica, por que agora tem depressão e antes não tinha, né? A depressão está descrita na história desde antes de Cristo. Tem relatos do próprio Hipócrates descrevendo a depressão como uma intoxicação, como a bile negra, e algo aqui que nos remete muito aos dias de hoje, enfim, que esses sintomas do comportamento, eles sim estão associados a sintomas outros gerais do corpo inteiro. Mas, enfim, teve diversas coisas ao longo da história, e, obviamente, a Idade Média, ela foi uma época muito assim, horrível para a questão psiquiátrica em si. A grande maioria das pessoas com sintomas psiquiátricos, claro, iam para a fogueira porque era considerado uma possessão demoníaca. Mas, por incrível que pareça, uma condição tão grave e tão bem descrita ao longo da história, os antidepressivos, eles datam da metade do século passado. O ECT, a eletroconvulsoterapia, um pouquinho antes. Enfim, e o grande boom, né, no tratamento, no sentido de eficácia e efetividade, tolerabilidade dos tratamentos, ele se deu mais para o final do século passado, com o aparecimento da fluoxetina, né, que, enfim, isso aí foi bastante batido na imprensa leiga também, o Prozac. Mas, assim, por que a depressão é importante, né, no sentido médico e no sentido da população? E sempre quando eu falo sobre transtornos mentais e do comportamento, eu gosto de mostrar o peso que essas doenças têm para a sociedade como doença, né? Então, esse aqui foi o último que eu achei desses Global Burden, das doenças em geral. Enfim, tem outros, mas, de qualquer maneira, essa descrição ela se repete. Que depressão, né, o transtorno depressivo maior, ele sempre está listado
entre as 5 doenças que mais causam dias e anos vividos com incapacidade em idade produtiva. Então, isso é um peso econômico muito grande. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, claro, mas estou falando que peso econômico reflete indiretamente em diversas outras coisas, não só no âmbito social, mas também no âmbito familiar e no próprio âmbito individual, porque é uma doença que começa em pessoas jovens, afeta pessoas jovens e é recorrente. Bom, nisso tudo, então, ela é uma doença muito prevalente. A prevalência na vida, ela vai em torno de 15% a 20%. Então, dá para se pensar que uma em cada 5 ou 6 pessoas vai ter um episódio depressivo que vai precisar de tratamento. A maioria dessas pessoas vai recorrer, porque como todas as doenças crônicas, de uma maneira geral, elas são recorrentes. Isso causa gasto direto e indireto muito grande. Os gastos diretos são no tratamento, os indiretos é com a não produtividade e com a bagunça que acaba, que a depressão faz na vida das pessoas, principalmente durante os episódios. Mas uma coisa que eu chamo bastante atenção, e chamo atenção para a questão do tratamento, e não só o tratamento na questão comportamental da depressão, é que a depressão ela agrega um grande número de outras morbidades. E aqui nós estamos falando de inúmeras morbidades, como doenças metabólicas, cardiovasculares, e se sabe hoje em dia que a depressão grave recorrente também diminui a expectativa de vida. Então, isso estava muito bem já documentado para a esquizofrenia, para o transtorno bipolar, mas em torno de 10 anos, né, as pessoas com depressão maior recorrente têm a expectativa de vida diminuída. E, claro, isso agrega, né, a gente falando aqui, então, no envelhecimento precoce, isso agrega doenças e agrega custo para a sociedade. Bom, as incapacitações, elas são significativas, ela está nessa lista aí, então, dos 5+, talvez ela esteja já liderando, eu até imagino que esteja. E aí é bem importante quando a gente pensa também no nosso contexto médico geral, né? Depressão maior, a prevalência dela aumenta muito no contexto médico de outras doenças. Essa aqui talvez seja uma das primeiras vezes que se mostrou isso de uma maneira mais robusta, mas enfim, isso aqui já está amplamente mostrado na literatura, que nos contextos de doença, a depressão maior ela é bem mais prevalente. Então, pessoas com AVC, com doença cardíaca, com câncer de uma maneira geral, com diabetes, que é uma doença crônica que muitos arrastam ao longo da vida, a prevalência ela triplica, quadruplica. Então, é algo que é muito importante, mas isso é muito importante também, e esse estudo ele é muito emblemático nesse sentido, de que a depressão também ela tem a ver com a expectativa de vida nos casos de enfermidade. Então, aqui foi muito bem mostrado, né, a sobrevida pós-infarto agudo do miocárdio em pessoas com sintomas depressivos e pessoas que não têm sintomas depressivos ou têm sintomas menores. A sobrevida ela é muito pior. Em dias pós-infarto agudo do miocárdio, aqui anos, né? Então, enfim, 1 ano, 2, pós-infarto agudo do miocárdio, quem permanece deprimido ou quem tem depressão maior, e quanto maior o grau de depressão, a sobrevida é menor. Então, isso é muito impactante, assim, também no sentido de tratar essa doença no contexto de outras doenças médicas. Então, falando do tratamento propriamente dito, né? É uma doença que ela é recorrente, que nós temos aqui fases no tratamento, e isso é bem importante também para contextualizar, que às vezes, dependendo das fases, os tratamentos mudam. Quando a gente pensa em depressão, nós pensamos normalmente no episódio agudo, que a pessoa está ali principalmente com tristeza e com falta de motivação, que são os 2 grupos de sintomas que necessariamente tem que ter um dos dois como critério diagnóstico para um episódio de depressão maior. Então, nesse episódio agudo, o que nós queremos? Nós queremos que a pessoa saia desse episódio agudo, que enfim,
que volte a ter ânimo, que a tristeza ela não seja algo que toma conta da vida da pessoa todos os dias, que consiga, enfim, levantar da cama, fazer as suas coisas, ou não sair se arrastando, né, no seu cotidiano. Então, quando a gente vê aqui sobre tratamento, tá? Uma das coisas que é bem importante é que a maioria dos antidepressivos, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, eu queria pedir para desligar, depois a gente pode interagir se for essa questão. Bom, mas então assim, ó, episódio agudo, tá? A maioria dos antidepressivos, elas dão resposta, né? Quer dizer, melhoram, e esse conceito é a metade dos sintomas, ou melhora de 50% na questão sintomatológica. Isso aqui não é o que a gente tem que se contentar. O importante num episódio depressivo é que a pessoa volte ao seu padrão normal, quer dizer, sem sintomas ou com o mínimo possível que não preencha critérios num episódio de depressão maior. Por que é importante isso, né? Pensar numa remissão e depois numa remissão sustentada? Porque ela é recorrente, mas essa remissão sustentada, ela nos ajuda a, enfim, não ter recorrências, é uma coisa mais ou menos óbvia. Óbvio, se a gente se contenta com esse meio do caminho, as recaídas elas são muito maiores. E por que é importante evitar a recaída e tratar direito a depressão maior? Porque existem esses conceitos aqui, então, que resposta é 50% da melhora dos sintomas e a remissão é estar assintomático, tá? É não ter sintomas, é estar bem, é conseguir, enfim, todos os dias lidar com as adversidades da vida, produzir, estar bem nas suas relações, no casamento, estudo, trabalho. E o conceito de recuperação é essa remissão sustentada. A gente não quer recorrência, porque claramente recorrência é algo que, como toda doença crônica, quanto mais recorrências a gente tem, existe um padrão de agravamento da doença e a maior chance de ter mais recorrências. Então, de uma maneira geral, aquelas pessoas que têm um episódio de depressão maior, prévio, têm 50% mais ou menos de chance de recorrer. À medida que os episódios vão aumentando, isso é um padrão para os transtornos psiquiátricos em geral, a recorrência aumenta muito. Então, quando a gente vê aqui, ó, teve 3 ou mais episódios prévios de depressão, isso aqui chega a 90%. Então, ela fica uma doença bastante grave, no sentido de que a chance é muito grande e que passa a não ter períodos livres de sintomas. Isso tudo nos ajuda na decisão terapêutica, né? Porque isso é o grande conceito de neuroprogressão. Neuroprogressão é um termo que ele é bastante... Existe divergência entre os autores na literatura, mas neuroprogressão é uma espécie de reorganização patológica do sistema nervoso central. Nisso aqui, a gente pode entender de uma maneira talvez mais clara, como neurodegeneração, ou enfim, como quiserem chamar. Mas à medida que se tem episódios, não precisa ter motivo para ter um novo episódio, que é o efeito gatilho. Num primeiro episódio de depressão, normalmente a pessoa se separou, ou teve uma crise financeira, teve algum problema do meio, então teve um gatilho do meio. Depois, à medida que vai recorrendo, enfim, esses gatilhos eles não são mais necessários. À medida que vai recorrendo, também a gravidade dos episódios e a duração, ela aumenta, e começam a aparecer problemas de ordem cognitiva, principalmente de memória verbal, quer dizer, os novos aprendizados e da execução desses novos aprendizados. E aí o que é mais preocupante é que a resposta ao tratamento, ela piora, a gente precisa de mais fármacos, precisa de uma complexidade maior no tratamento, não só de fármacos, de outros tipos de procedimentos e terapias. Isso aqui é bem documentado, tá? E eu fiquei muito feliz que a primeira vez que eu pisei na academia, que ainda foi presencialmente, na introdução do programa Jovens Talentos, o professor Flávio Kapczynski apresentou,
essas questões sobre neuroprogressão. Então, isso é muito bem documentado também para a depressão maior, é que a gente tem diminuição de estruturas cerebrais e estruturas que são chaves para a nossa tomada de decisões, para a aquisição de novas memórias, quer dizer, para viver como ser humano. Mas também, né, existem alterações de biomarcadores séricos, já é muito bem documentado na literatura, aumento de cortisol, um padrão então, basal de aumento de cortisol, de atividade autoimune pró-inflamatória e aumento de citocinas pró-inflamatórias. Com isso, né, os aspectos gerais do tratamento farmacológico da depressão, mesmo quase 70 anos depois do aparecimento do primeiro antidepressivo, eles se baseiam na modulação da transmissão monoaminérgica, tá? Serotonina, dopamina e noradrenalina. É aqui, tá, que a grande maioria dos antidepressivos age. Eles agem em um ou mais desses neurotransmissores, aumentando a oferta, enfim, desses neurotransmissores, mas eles também têm propriedades, dá para dizer, neurotróficas. Eles melhoram não a quantidade de neurônios, mas questões de arborização dos neurônios deixam eles mais eficientes. Existe um grande problema com o tratamento antidepressivo, porque tem uma latência até a melhora dos pacientes. Então, assim, a pessoa está super deprimida, e aí tu vai dizer lá para o paciente, pô, olha, espera 2, 3 semanas, porque é o tempo que os antidepressivos levam para fazer, então, para promover o início dessa melhora. Isso é uma coisa que acontece com a grande maioria deles, e nós temos que cuidar também que os antidepressivos, embora o transtorno bipolar é bem menos prevalente, existe, enfim, a indução de sintomas depressivos, de sintomas maníacos com o uso de antidepressivo. É importante a escolha, tá? E aqui eu já vou dizer que está muito na moda agora essa questão de testagem farmacogenômica para a escolha de antidepressivo, e esses tempos aí, ainda pré-pandemia, eu tive numa dessas reuniões da América Latina e que tinha enfim, tinha uma pessoa do NIMH que um mexicano perguntou para ele, e sobre esses testes farmacogenômicos? O cara disse claramente assim, don't do that. Gritou. É uma coisa que para um anglo-saxão é algo assim que me impressionou. Então, isso é promissor, mas a gente escolhe o tratamento através de algoritmos que já estão bem estabelecidos, através de estudos clínicos, e a gente escolhe também o antidepressivo pela história familiar. Então, se eu tenho um pai com depressão que respondeu a determinado agente, a chance de eu com depressão responder a esse mesmo agente, ela é muito grande. Esses aqui são os principais antidepressivos disponíveis no Brasil. E os senhores aqui vão claramente identificar esse primeiro grupo aqui, fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina, é o que a gente prescreve como primeira linha. E isso aqui eu até já digo que a grande maioria das prescrições desses remédios, eles acabam não sendo, num primeiro momento, pelos psiquiátricos. Os clínicos, ginecos, obstetras são os grandes prescritores, e que bom, né? Porque a depressão não complicada e a identificação de depressão não complicada, ela precisa ser algo que está, enfim, no dia a dia de todo e qualquer médico que lida com pacientes. Bom, à medida que a complexidade da depressão vai aumentando, se troca para outras drogas, se associa a drogas, aqueles nossos antigos, né, que foram os primeiros a aparecerem, os tricíclicos, eles acabaram ficando mais de segunda linha e para casos mais graves. Por que isso? Né? Por causa da questão de efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais, eles, de certa forma, em alguns pacientes, são bastante incapacitantes. Bom, até metade da primeira década do século passado, a gente não sabia, tá, infelizmente, o que acontecia com aquele paciente que teve um episódio depressivo
e o médico prescreveu um inibidor seletivo, uma fluoxetina, sertralina, enfim. Isso aqui ajudou muito esse estudo chamado STAR-D, que ele derivou mais ou menos umas 6 publicações nesse primeiro momento. Isso aqui nos ajudou a tomar decisões mais robustas no tratamento da depressão e ver que tem coisas que vão além dos antidepressivos. Esse estudo, assim, então, ele viu mais de 3.000 pessoas, foi algo em torno de 3.500, 4.000 pessoas que estavam num episódio depressivo. Num primeiro momento, todo mundo tomou um inibidor seletivo, que eles lá escolheram o citalopram. Teve pessoas que não tiveram remissão dos sintomas e aí passaram para níveis subsequentes, de acordo com o nível, passava para o seguinte. Esse segundo nível foi trocar de antidepressivo ou acrescentar um segundo antidepressivo, ou acrescentar a terapia cognitivo-comportamental. No nível 3 já teve, então, questões bem mais complexas, que era trocar para antidepressivos mais potentes, e aqui entrou um tricíclico, a nortriptilina, e também acrescentar remédios, né, que eles não tinham o mesmo mecanismo de ação dos antidepressivos. Naquela época, acrescentaram lítio, ou hormônio da tireoide. E aí a gente teve também o nível 4, que no nível 4 prescreveram os inibidores da monoaminoxidase, que são remédios, enfim, que a gente prescreve ainda hoje em dia, mas com uma série de cautelas, ou uma combinação de 2 antidepressivos muito potentes. Nisso tudo, né, surgiu esse conceito de depressão resistente ao tratamento, que são aquelas pessoas que não respondem a 2 antidepressivos ou combinações de antidepressivos. Isso aqui é bem prevalente na população, tá? No Brasil, a gente estima que é em torno de 40% das pessoas, e aqui os tratamentos, eles ficam um pouco mais complexos, no sentido de que no nível 1, né, por incrível que pareça, 33% das pessoas responderam ali ao inibidor seletivo, que foi o citalopram. Então, desses pacientes que a gente prescreve num primeiro episódio, o pessoal está uma barulheira aqui no fundo. Clarice, você está em cima da hora do teu tempo. Bah. É que eu estou me desconcentrando, sabe, Sérgio, com esse barulho. Então, eu vou... Me dá 5 minutinhos que eu vou acabar aqui, tá? Claro. Tá, então, nesses níveis, né, o que é bem importante aqui? Nós temos, né, que à medida que o nível de complexidade ele vai aumentando, nós temos menos resposta e menos remissão. No final daquilo lá, né, desse STAR-D, o que nos mostrou? Que mesmo combinando tudo que é antidepressivo e mesmo combinando o lítio ou o hormônio da tireoide, a gente teve mais ou menos 30%, um pouco mais de pessoas que não tiveram resposta, que seguem deprimidas e seguem gravemente deprimidas. Aqui eu chamo a atenção, então, e eu vou ser breve, mas essas são as grandes questões hoje em dia. Nós vamos ver bastante na prática clínica tratamentos adjuvantes, principalmente com antipsicóticos atípicos. Esses antipsicóticos atípicos aqui que a gente tem atualmente como primeira linha de tratamento é o aripiprazol, isso é disponível no Brasil, quetiapina, risperidona. Esse novo remédio aqui, brexpiprazol, que chegou recentemente no Brasil com o nome de Rexult, e a olanzapina, que caiu como segunda linha de tratamento pelas questões de peso. Eu chamo atenção para outros tratamentos, tá? Como a ketamina, que é uma coisa bastante inovadora. A ketamina ela tem um aspecto experimental, porque ela não está em bula. Todo mundo conhece como anestésico, mas a ketamina mostrou, através de estudos clínicos, algumas coisas muito interessantes numa melhora aguda do quadro depressivo, claro, como adjuvante ao tratamento, aplicação EV em centro cirúrgico ou centro cirúrgico ambulatorial,
E a ketamina tem algo também que já foi bem documentado, que é uma diminuição da ideação suicida. Então, é um tratamento que enfim, para casos de depressão mais grave, a gente pode contemplar. Mas também não só a ketamina, como a esketamina, que deve estar chegando agora logo no Brasil, que é um spray nasal, é um derivado da ketamina, e que é uma coisa que enfim, que também está revolucionando nessa questão do tratamento da depressão. Bom, a gente ainda tem, hoje em dia, eletroconvulsoterapia, e tem cada vez mais, né? Esse é um tratamento que ele é altamente desejável para casos mais graves. Também estimulação magnética transcraniana, para casos, enfim, nem tão graves. Mas nisso tudo, também eletroconvulsoterapia, eu queria chamar a atenção, esse material aqui, que foi até um aluno meu da Faculdade de Medicina que elaborou, e está disponível lá no site do Hospital de Clínicas, como esse tratamento é seguro, e esse tratamento está muito importante assim, no contexto médico, e é uma coisa em termos de associação que a gente tem que brigar, porque a demanda ela é muito maior do que é ofertado. Bom, obviamente, também temos diversas psicoterapias, as que têm evidência é a terapia interpessoal e a cognitivo-comportamental. Mas, assim, eu não estou dizendo aqui que as outras não funcionem, é simplesmente porque não tem estudos com outras modalidades terapêuticas. Também exercício físico, tá? O exercício físico ele tem um grande papel adjuvante, ele não é para trocar exercício físico pelo remédio, mas o exercício físico, depois que a pessoa melhora do episódio, ele tem um papel pró-cognitivo muito desejável. Bom, para terminar aqui, eu vou mostrar rapidinho, tá? Então, essa questão de antipsicótico atípico, só para dar uma esperança, né? Em pandemia, que ficou todo mundo muito, enfim, enclausurado e tal, de como perto, né? As coisas que estão perto da gente, a gente consegue resolver algumas questões. Então, esse remédio chamado clozapina, que é um remédio que nós temos já disponível no Brasil há mais de 20 anos, que está incorporado no PCDT para esquizofrenia, para transtorno bipolar, não está incorporado em PCDT de depressão maior, até porque ele não existe. Aí eu queria deixar uma mensagem para o professor Paulo Picon, que nós temos que fazer ele. Mas ele é um remédio que tem essa questão de neutropenia. E aí foi bom que lá no nosso Hospital de Clínicas de Porto Alegre a gente tem registro eletrônico de hemogramas, né? E o que se viu, e aí se pode dar uma trégua para os pacientes não expondo ao coronavírus e nem interromper o uso da medicação, que a neutropenia naquelas pessoas que passam um ano bem, tomando essa medicação e com neutrófilos, ok, a gente tem que esquecer essa questão do hemograma, mas principalmente só pedir hemograma quando a gente se depara com uma condição médica grave, outra que não o uso de clozapina. Bom, no geral, pessoal, então, depressão é uma doença grave, ela é causada por diversas coisas, recuperação tem que ser a regra, tá? O risco de recorrência ele é alto, esses tratamentos, eles são efetivos e eles envolvem inúmeras modalidades terapêuticas, o primeiro passo da depressão, ou pelo menos a detecção da depressão, todas as especialidades médicas, elas precisam estar aptas a reconhecer e tratar. Bom, obrigada e desculpa, enfim, eu sou uma grande faladora, avancei no meu tempo. Muito obrigado, doutora Clarice Gama. Vamos pedir que as eventuais perguntas sejam agrupadas no final, depois das duas apresentações, né? E agora eu quero passar de imediato para apresentar o nosso acadêmico Jadson Costa da Costa, que será o conferencista desta manhã, conferência magna desta manhã. O professor Jadson é titular de Neurologia da Escola de Medicina da PUC, doutor em Neurociências, Research Fellow em Clinical Neurophysiology da Harvard Medical School, pesquisador 1A do CNPq e diretor do Instituto do Cérebro. Agora, a exemplo do presidente Lavinsky, eu também quero fazer um comentário de ordem mais pessoal,
ao Dr. Jaderson, porque o meu filho, que hoje tem 34 anos, quando tinha 2 anos, teve uma convulsão no meu colo. E nessa hora, você sabe que você não é médico, você é pai, né? E o pediatra, o Enio Rota, indicou o Jaderson, que nos tranquilizou, que garantiu que o quadro era benigno e, sob a orientação dele, nunca mais teve nenhuma convulsão. Então, esse é o Dr. Jaderson, que eu não conheci como colega de trabalho, eu conheci como pai de um paciente, né? Jaderson, por favor, está com a palavra. Então, bom, agradeço ao acadêmico Sérgio essas palavras generosas e fraternas, mas, antes de tudo, lembrar esse lado afetivo, né? Eu te confesso que eu não me lembrava desse dado, foi uma gratíssima surpresa. Eu também quero agradecer, saudar o presidente Luiz Lavinsky, obrigado pelo carinho e por relembrar nossos encontros há 36 anos. Eu não me dava conta que já tinha passado tanto tempo. Aliás, passa rápido, né? E, então, confreiras, confrades, colegas, amigos e todos que nos assistem, um bom dia. Eu quero agradecer à Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina pelo convite e, na verdade, eu vou apresentar aqui uma história de quase 20 anos, ok? Eu vou pegar os meus últimos quase 20 anos sobre algo que eu... Aliás, deixa eu antes relatar algo também da minha intimidade doméstica. Eu, quando falei que ia apresentar esse tema, e evidentemente que eu tenho que ir para dados que substanciem isso, tem dados experimentais, eu passei pelo crivo da minha esposa, que é crítica e pragmática, e ela disse assim, vais apresentar os ratinhos? Eu digo, aí eu senti a crítica, eu estou sub júdice, significa que eu serei breve também nesses dados experimentais antes de chegar aos dados clínicos. Eu diria que isso passa por um sonho, inicialmente, eu diria, na categoria de juvenil, ainda tinha aquela ideia, como muitos dos pesquisadores na área de regeneração e células-tronco, de que nós teríamos a oportunidade de transformar as células em neurônios robustos e que fariam todo o trabalho. Isso se demonstrou lá pelas tantas que não era bem assim. Mas nesse longo aprendizado, nós conseguimos evoluir, né? E tivemos algumas percalços nessa área da regeneração, porque algumas pessoas que saíram, vocês lembram perfeitamente, como o caso do Wang, que teve 2 artigos publicados na Science, em 2004 e 2005, demonstrou depois que era uma fraude. Eu me lembro que em 2004, na reunião da International Society for Stem Cell Research, em Boston, se distribuía na entrada a revista Science, onde estava o artigo do Wang, que era o grande homenageado dessa reunião. Evidentemente que essas coisas pode ocorrer, mas foram tristes, isso respingou em todos os pesquisadores na área de células-tronco, mas nós tivemos uma colega ortopedista, o doutor japonês, doutor Yamanaka, que ganhou o Nobel Prize em 2012, com a sua descoberta sobre a indução de células pluripotenciais. Bom, então, o meu assunto é sobre como o cérebro se organiza e eu vou propor uma teoria que, ao longo desses quase 20 anos, nós desenvolvemos, que nós chamamos de um diálogo com o sistema celular periférico. Então, que mais ou menos seria epilepsia do laboratório aclínica. Eu quero colocar assim, contextualizar epilepsia, algumas formas ainda vêm eivadas de mitos, de medos, de preconceitos e estigmas, né? Esse é um quadro de Rafael de Sanzio, mostrando a transfiguração, e aonde nós temos aquela imagem daquele menino que, dependendo do relato, é tido como um menino demoníaco, endemonizado, o menino lunático, ok? Ou um menino epilético. Então, lunático, demônio,
entrando como sinônimos daquele menino que está tendo uma crise, é levado à presença, então, de Cristo, e o pai relata de que ele caía no fogo, se machucava, se queimava devido às suas crises. Então, ela, dependendo da crise, ela ainda vem eivada desses elementos. Isso melhorou muito com as campanhas que se fez através da Liga Brasileira de Epilepsia, mas ainda em algumas culturas ainda é muito forte. Ela realmente assim é prevalente. Aqui nós temos uma ideia da incidência. Eu separei aqui o que são crises sintomáticas, aquela na linha vermelha, aquelas secundárias ao processo agudo, e o que é a epilepsia, que é uma situação crônica. Só quero chamar a atenção que a maior incidência são nos primeiros 10 anos de vida, depois estabiliza e volta a subir a partir de 60 anos. Então, tem essa curva em U. Se estima que em torno da nossa população está em torno de 1,6% da população. Cerca de 30% dessas epilepsias são refratárias, são resistentes ao tratamento medicamentoso, o que torna isso uma situação extremamente difícil, porque nós estamos falando de jovens, entende, ou crianças, que estão na fase de aquisição do conhecimento de aprendizado, ou jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que ficam realmente não só do ponto de vista das crises em si, mas do potencial comprometimento cognitivo, quer pelo número de crises, quer pelo excesso de medicação. Estou com dificuldade para mudar aqui. O que eu trocou? Okay. Além disso, a epilepsia não é uma situação simples, ela vem com uma mortalidade, que chama-se morte súbita, associado, da ordem que pode ser 2 vezes o que ocorre na população geral, de modo geral, mas para as epilepsias graves, essas refratárias, ela chega a ser 30 vezes maior do que a gente observa na população, que é morte súbita por epilepsia. Então, eu vou contar a história começando pela epilepsia do lobo temporal, que eu vou chamar da clínica ao laboratório. E por que da epilepsia do lobo temporal? Porque é a mais prevalente entre os adultos e ela tem uma característica interessante. Ela costuma, as primeiras crises, que já são crises, às vezes, de alguma gravidade, alguma duração na infância, depois elas passam por um período chamado de um estágio latente e voltam a se manifestar a partir da adolescência ou ou idade adulta inicial. Então, qual é a característica? É que essa epilepsia lobo-temporal, aqui, mais uma vez, algumas figuras que já tiveram esse tipo de epilepsia, que se acredita pelos relatos, como Van Gogh e Dostoiévski, ela costuma vir uma das formas associado àquele pontinho branco ali, que corresponde ao hipocampo, hipersinal, na ressonância, que é característica da esclerose hipocampal. Então, o hipocampo fica endurecido, com perda celular. Aqui nós temos uma forma unilateral, mas eventualmente pode ser bilateral. Isso leva decorrente da perda de celular e substituição pela glia, forma-se essa gliose. E esse hipocampo comprometido desta maneira é a fonte, é a origem dessas crises epiléticas do lobo temporal, nós chamamos da epilepsia mesial temporal. E eu gostaria de lembrar que essa é uma área extremamente importante porque está relacionada à memória recente, armazenamento da memória e aos processos de aprendizado. Então, a pergunta é se nós conseguimos controlar e reparar essa estrutura. Do ponto de vista, lembrando o acadêmico Lavinsky, dizendo
há 36 anos. Há 36 anos, quando nós tivemos os primeiros encontros, a gente dizia que eu dava aula de neurofisiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dizia assim, olha, neurogênese no cérebro humano não existe, impossível. O máximo que pode existir, talvez, alguns primatas não humanos. Felizmente, esse conceito cai, graças a um trabalho fantástico há um trabalho fantástico do Peter Erickson, em 1998, em que pacientes que estavam em estágio terminal de câncer consentem em receber BRDU, ele consegue demonstrar no hipocampo esse pontinho verde aqui, que corresponde a uma célula que está em mitose, mostrando que havia neurogênese em hipocampo humano. Isso cai com o dogma do Ramon e Cajal, que dizia que no sistema nervoso do adulto tudo pode morrer, mas nada pode regenerar. O que é bom para todos nós saber que nós temos chances de ter neurogênese hipocampal. Então, a pergunta é quais são as alternativas para essa epilepsia lobo temporal com essa refratariedade e essa repercussão, que pode ir da memória até questões de comportamento e tal. Nós temos uma boa alternativa, que é o tratamento cirúrgico, que dá bons resultados quando a gente pode. Lógico, essas cirurgias são uma cirurgia ablativa. Ela depende de duas coisas básicas. Primeiro, que seja unilateral. Segundo, que eu tenha suplência de memória contralateral. Né? Relembro o caso HM, né? Que foi um paciente que terminou tendo foi operado por William Scoville, e ele fez uma retirada bilateral, e o que aconteceu é que esse paciente perdeu a memória recente para sempre. Né? Ele simplesmente alguém que entrasse no seu quarto lhe cumprimentava e em seguida ele perguntava quem era. Eu tinha que cumprimentar novamente, porque não tinha nenhum registro de memória recente. Então, é uma cirurgia que tem que demonstrar que a suplência do outro lado não pode haver comprometimento bilateral e, evidentemente, é uma cirurgia ablativa, tem que retirar essa estrutura comprometida. E a pergunta é, nós temos algumas outra alternativa? Então, esse é um trabalho que foi liderado pela doutora Martha Hemp, realizada no grupo, acompanhando 18 anos de seguimento de pacientes operados de epilepsia temporal, mostrando que os resultados são muito bons. Só para ter uma ideia, pacientes livres de crise no primeiro ano eram 85%, em 2 anos, 77%, em 5 anos, 74%, em 10 anos, 66%, em 18 anos, 62%. Significa que há uma boa resposta inicial e há uma gradativa queda nesses 18 anos que foram acompanhados pela Marta, esses pacientes com epilepsia lobo temporal. Então, nós nos perguntamos se nós conseguiríamos, sem cirurgia, talvez obter os mesmos resultados, né? O que seria uma boa alternativa. Bom, então, para isso, eu vou querer mobilizar aqui, que eu estou com dificuldade de ver os slides. Ok. Para isso, nós temos um modelo, um bom modelo de epilepsia, e aqui, não se assustem, eu vou ser breve nesse relato experimental, mas ele é necessário para subsidiar a proposta clínica que nós vamos ver depois. Existe um bom modelo, que é um modelo chamado da pilocarpina, ou seja, a pilocarpina induz em um roedor no estado de mal epilético. A gente interrompe esse estado de mal epilético com diazepam, e esses animais, após um período de em torno de 10 dias, começam a apresentar crises espontâneas que mimetizam as crises límbicas, as crises do lobo temporal de humanos, com lesão hipocampal e tudo. Então, esse é um modelo que pode ser utilizado. E a pergunta que se faz, se seria possível a gente recuperar injetando células da medula óssea para, na época, essa era a ideia, gerar novos neurônios, ou seja, estimular a neurogênese. Baseado em quê?
baseado em alguns artigos publicados na Science, da Eva Musey, que mostrava, tanto in vitro quanto em vivo, que células pluripotenciais da medula óssea poderiam ser convertidas em neurônio. Okay? Então, o approach, sim, já pensando em algo translacional, evitamos qualquer abordagem que dificultaria fazer isso em seres humanos. Então, utilizamos a via vascular de injeção. Ou seja, injetamos uma veia periférica com o objetivo de tentar modificar a estrutura hipocampal desses animais que estavam com essas crises epiléticas estabelecidas. Pensando no futuro, talvez, fazer uma injeção intra-arterial na vascularização do hipocampo para ver se recuperaria isso. Então, teríamos que demonstrar que talvez isso fosse possível. Então, a pergunta é se seria possível que, buscando células perifericamente, nós poderíamos modificar essas atividades. E modificar em que aspecto? Nós poderíamos controlar as crises, poderíamos estabelecer uma regeneração, um reparo das estruturas hipocampais, e se nós poderíamos melhorar não só a questão das crises, mas melhorar a memória e as funções cognitivas. Então, eu vou citar um pouco dessa questão camundongos ratos, que eu chamando então do laboratório à clínica. Eu vou passar rapidamente. Esse é algo complicado, porque nós temos que ter certeza que as células que foram injetadas eram células externas do doador. Por isso nós usamos inicialmente aqueles camundongos verdes ali, que eles expressam uma proteína chamada Green Fluorescent Protein. Então, eles têm essa cor verde decorrente, sob fluorescência, decorrente dessa mutação, dessa modificação que foi feita no seu DNA, de forma que, expressando isso, as células poderiam ser identificadas do doador para um animal que não expressa isso. Nós temos inicialmente com camundongos, depois nós temos com ratos que expressam a GFP. Só para você ter uma ideia, essas células verdes identificadas aqui embaixo, corresponde às células do camundongo ou do rato doador. Então, nesses animais, que chamou a atenção é que os animais tratados com salina, eles apresentavam crises, evidentemente, essa era a duração dessas crises, tanto nas fases iniciais, 15 a 21 dias, como mais tardiamente, em torno de 3 a 4 meses. E os animais tratados com essas células, na fase inicial, não apresentaram, mas tem um efeito anti-epileptogênese. E os animais mais tardios, 25% deles voltavam a apresentar crise, mas 75% continuavam sem crise, e essas crises eram de menor frequência e menor duração. Isso nos entusiasmou para seguir na investigação. Foi possível ver que a densidade neuronal ela se modifica. Então, estou aqui acompanhando aos 10 dias, aos 120 dias. Houve, nesses animais controle, uma redução de neurônios, e observo nos animais transplantados como um aumento na densidade neuronal, mas nós também estávamos interessados em verificar o volume hipocampal, porque isso é que se poderia transferir para a clínica, a avaliação do volume hipocampal por ressonância, enquanto que contagem neuronal é algo que só poderia fazer experimental. E que se verificou que os animais que apresentavam redução do volume aqui em vermelho, do hipocampo aos 120 dias, esse volume era restabelecido com o auxílio dessas células. Mas o que chamava a atenção é que e a questão aqui da perda neuronal. Aqui observando os animais epiléticos, essa perda neuronal, essa camada aqui mais escura, aqui, violeta mais escura, e observo que com os animais tratados, há um restabelecimento dessas células, aqui nesse arco azul, comparado com os animais não tratados. Então, mostrava que havia realmente uma repopulação neuronal nesses animais tratados. E o mesmo acontecia, vou ser bastante breve, isso aqui é um teste que se usa, chamado Water Maze, é um teste que se põe algumas pistas na parede, é colocado numa grande piscina, tem uma plataforma que pode ser submersa, esses animais aprendem a chegar até a plataforma rapidamente, que é chamada
escape latency, ou quando a gente submerge essa plataforma, a gente avalia o tempo que eles ficam no quadrante procurando a plataforma. Então, quanto mais tempo, significa que eles apresentaram. Então, o que mostra que os animais tratados realmente conseguem identificar com maior propriedade que os animais não tratados e conseguem mais rapidamente chegar ao local da plataforma que os animais não tratados com células-tronco. Então, parece realmente ter um efeito no aprendizado espacial. Uma coisa que nos chamou a atenção, que não tinha tantas células que nós injetávamos, não chegavam lá. Elas eram sequestradas, muitas dessas células, pelo sistema reticular, pelo pulmão, pelo baço, pelo fígado. O número de células que chegavam lá era um número pequeno de células, e nós não tínhamos nenhuma evidência que essas células se transformassem em neurônios. Mas nós vimos que... Por quê? Porque não tinha a proteína verde, o GFP. Então, os neurônios que apareciam, que aumentavam, não eram das células, mas era uma consequência dessas células. Isso nos levou a pensar que talvez essas células mudassem o meio interno, e que isso propiciasse que aquela neurogênese que havia sido descrita já por Peter Eggleston, que existe principalmente ao nível de hipocampo ou no sistema límbico, que ela pudesse de alguma forma ser estimulada por essas células. Então, nós fomos em busca disso e verificamos, e também sendo aqui bastante breve, que havia uma redução das citocinas inflamatórias. Então, o que eu vou mostrar aqui é exatamente isso. Em vermelho, esse arco vermelho mostrando os animais não tratados, em azul mostrando a redução, por exemplo, do TNF-alfa, que é uma citocina inflamatória. Aqui a mesma coisa, a redução da interleucina 1-beta, que é pró-inflamatória. Aqui também da interleucina 6, que também é pró-inflamatória, havendo essa redução. E a única que aumentou é a interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória. Então, aqui, e mostrando. Então, isso mostrava que essas células eram capazes de mudar o meio interno e lá estabelecer uma situação mais pró-neurogênese, diminuindo as interleucinas inflamatórias e aumentando a anti-inflamatória. A partir daí, nós já tínhamos uma série de evidências de que realmente poderia haver esse diálogo com o sistema periférico. E uma revisão que foi feita por um grupo da Cleveland Clinic, eles nos chamaram a atenção do nosso próprio trabalho, que ainda não tinha caído a ficha como nós podíamos ter denominado isso. E eles dizem assim, que este efeito acompanhado com a redução nas citocinas pró-inflamatórias no cérebro pode dar um apoio à noção de que a atividade convulsiva pode se estender seus efeitos para fora do cérebro, incluindo o sistema periférico e órgãos e estruturas imunes. Entende? Baseado nos nossos dados, levantar essa questão. Então, nós trabalhamos em cima dessa hipótese e começamos a ver se atuava também no outro setor, que é o setor trófico, se haveria um fator que poderia haver uma autorregulação desses fatores tróficos. E aí demonstramos que esses animais epiléticos havia também transplantados um aumento de fatores tróficos. Então, vou mostrar que tem uma série de setas mostrando os animais, a primeira na barra preta são os animais não tratados, e os animais tratados em dias diferentes, avaliados em dias diferentes, mostrando o aumento do BDNF, aumento do GDNF, aumento do NGF, aumento do VEGF. O único que diminui é o TGF, que nós vamos ver depois. Todos os fatores tróficos aumentam, com exceção do TGF, que diminui. Isso se entende porque todos os fatores tróficos, se a gente observar nessa última camada, eles facilitam o reparo neurológico. O único que está relacionado com a permeabilidade da barreira sangue-cérebro é o TGF. Então, é entendível que a permeabilidade da barreira sangue-cérebro, ele aumenta a permeabilidade da barreira sangue-cérebro, que com o tempo a permeabilidade da barreira sangue-cérebro ela vai diminuindo, porque o processo epilético também vai se reduzindo. Então, dentro disso, se propôs que poderia, esse esquema que é extremamente complicado, não consegui simplificar, mas basicamente o que eu vou simplificar
é que as crises epiléticas elas levam à quebra da barreira sangue-cérebro, e aí a proposta é que seja um mecanismo endógeno de proteção. Ou seja, a falha desse sistema, quando as crises são refratárias intensas, é que determinam a lesão. Mas provavelmente, em muitos casos, que nós não ficamos sabendo, provavelmente existe uma mobilização da própria medula óssea para corrigir esses defeitos hipocampais. Isso explica, talvez, por que nós não temos a ocorrência de tantas lesões hipocampais, porque talvez exista um sistema endógeno de mobilização dessas células da medula óssea no controle dessas crises. Então, a pergunta é, vamos tentar a translação. Então, a nossa tentativa foi uma busca translacional. Esse foi um estudo que nós propomos de realizar em pacientes epiléticos com epilepsia refratária do lobo temporal, com esclerose hipocampal unilateral, e nesses pacientes propor um estudo semelhante. Então, a proposta, bom, isso foi evidentemente registrado no clinicaltrial.gov, isso foi avaliado pelos comitês de éticas, foi muito difícil aprovar esse estudo inicial, porque lembre-se que nós estávamos numa época, bem no início, que havia toda uma questão regulatória em relação ao uso eventual de células-tronco ou células da medula óssea. E a proposta era fazer exatamente, seguir o mesmo protocolo, ou seja, que se segue num programa de cirurgia da epilepsia. Os pacientes são avaliados clinicamente, tem que haver registro dos pacientes internados, registro de crise, de pelo menos 2 crises desses pacientes, para certificar que as crises têm origem naquele local. Então, isso é feito por vídeo EEG. É feito o exame de imagem, e nesse exame de imagem é avaliado o grau de atrofia do hipocampo. Então, isso é muito importante, tem que demonstrar que a atrofia hipocampal é unilateral, isso avalia o volume do hipocampo. Depois, as células eram retiradas por aspiração da medula óssea, do ilíaco. Essas células eram separadas e é feita citometria de fluxo para a gente ter ideia de quais são as células que estão sendo predominantes, que estão sendo injetadas. E aqui dá para observar, então, essa injeção é feita por cateterismo seletivo da artéria cerebral posterior, no mesmo lado da esclerose hipocampal, ou seja, na região de início das crises. Aqui está se vendo, então, entrando pela vertebral, injetando contraste. O indivíduo é monitorado pelo eletroencefalograma. Esses pontos aqui são dos eletrodos colocados. A gente consegue ver aqui. Vou ver se eu consigo. O seletivo. E aqui embaixo a gente vê o seletivo, ok? Que vai para o hipocampo deste lado, ok? Então, essas células foram fundidas da medula óssea. Aqui, só um caso para ilustrar, essa paciente de 37 anos, primeira crise com 8 anos, intervalo livre de 24 anos, crises parciais complexas desde os 32 anos, com alteração de memória, não encontrava as palavras, alteração de consciência, automatismos gestuais, média de 4 a 8 crises por mês, então só se ter a ideia da frequência e da gravidade, em politerapia, comorbidade, depressão, e a ressonância mostrava atrofia hipocampal esquerda, um EEG ictal mostrando atividade epilética provindo dessa região. Essas foram a citometria de fluxo das células que foram infundidas. Ok. Opa, desculpe. Aqui mostrando aos 3 a 6 meses a avaliação neuropsicológica. Então, com melhora de pelo menos, aqui 1, 2, 3, 4 dos 6 padrões avaliados para a memória dessa paciente e aprendizado. Ok. Havendo uma melhora.
Mas uma coisa extremamente importante, nenhum desses pacientes avaliado por volumetria do hipocampo teve seu hipocampo modificado. Não se observou o mesmo que se observou nos animais. Não houve modificação do volume hipocampal. O volume hipocampal é exatamente o mesmo, ok? Modificou foi a funcionalidade e o controle das crises. Para ter uma ideia, pré-transplantes, pacientes apresentavam 4 a 8 crises por mês, após 6 meses era zerou as crises. Evidentemente que isso não aconteceu com todos. Usando uma classificação de Engel, que é uma classificação para pós-cirurgia da epilepsia, onde grau 1 e 2 são os melhores resultados, sendo 1 é livre de crise, nós tivemos 40% livre de crise, ok? E 25% na fase 2, quer dizer, 65% com bons resultados, ou por redução de crise significativa, que é o 2, ou por ausência de crise em 40%. Em 7 testes neuropsicológicos, em 6 houve melhora significativa nos scores de memória. Esse, evidentemente, é todo um estudo, fase 1, 2, porque para células-tronco é um pouquinho diferente do que com fármacos. Não se demonstrou, não houve, evidentemente, nenhum efeito adverso sério, não houve, controlado por ressonância, nenhuma modificação que pudesse pensar geração de tumor ou outra patologia. Mas é um estudo realizado num centro só. Então, em resumo, pode-se, do ponto de vista experimental, se conseguiu demonstrar uma restauração da estrutura hipocampal e, tanto do ponto de vista experimental quanto clínica, uma restauração funcional. Houve uma indução da neurogênese, isso foi demonstrado experimentalmente só. Possível mecanismo de epigenético pela modificação dos fatores de crescimento foi demonstrado experimentalmente. Uma redução, mudança das citocinas, redução das citocinas pró-inflamatórias foi demonstrado experimentalmente. E esse diálogo, provavelmente, com o sistema periférico, só se demonstrou experimentalmente, é uma ideia que ocorra também em seres humanos. Então, a proposta seria de seguir agora com o estudo multicêntrico. Então, o estudo multicêntrico foi iniciado envolvendo o INSER, o Hospital São Lucas da PUC, o Hospital de Clínicas de Curitiba e o Hospital de Clínicas da Unicamp. Então, esse é um estudo que o sponsor é o CNPq, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o IDCIT, o Ministério da Saúde. E esse estudo está em andamento. Nós tivemos um grande complicador, que no meio do estudo nós tivemos a pandemia. Então, evidentemente, isso limitou muito, porque você vê que o planejamento desse estudo ele é bem mais complexo, porque ele envolve 2 braços, um grupo de pacientes que vai para tratamento com células-tronco e um grupo que vai ter o seu tratamento com drogas antipiléticas, são refratários, otimizado, com dosagem de antipiléticos e tudo. Se eles falham, eles cruzam para o braço de células-tronco. E o células-tronco, se falha, eles cruzam para tentar outro tipo de tratamento. Então, e eles passam por uma avaliação, uma bateria de teste maior do que foi feito no estudo número 1, esse estudo multicêntrico. Infelizmente, nós estávamos com 2/3 dos pacientes incluídos e acompanhando. Quando surgiu a pandemia, nós tivemos que sustar por não poder internar. Esse paciente tem que ser internado para se realizar vídeo EG, tem que ser internado para fazer a injeção de células e tem que ser acompanhado em nível hospitalar. Então, isso não conseguimos concluir, e evidentemente que nossos dados são parciais, mas não vale a pena nem discutir, porque eles estão ainda... nós não sabemos os resultados dos outros centros, na verdade, o que eu conheço é só do meu centro. Então, só para mostrar que a avaliação é bem mais ampla aqui, porque aqui nós vamos ter, além da avaliação neuropsicológica, nós vamos ter avaliação de depressão, de qualidade de vida, de ocupação social,
E esses também houve coleta nesses pacientes para avaliar os fatores tróficos e interleucinas pró e anti-inflamatórias. Então, esse é um estudo bem mais abrangente, bem mais amplo, que talvez nos dê algumas respostas. Então, ficando dentro do meu tempo, eu queria mostrar que esse é um trabalho, evidentemente, que a gente gostaria, que a gente gostaria que desenvolver este modelo que fosse acessível, tanto pelo custo, que é um custo muito baixo, e, evidentemente, sem ter os riscos de um processo cirúrgico e disponível para o SUS. Aliás, essa é uma das questões que esses estudos já foram contratados de que todos seriam disponibilizados para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. E talvez esse poderia ser, um desejo, poderia ser utilizado, talvez, como uma terapêutica inicial para os pacientes que apresentam epilepsia refratária e, evidentemente, o ideal seria que também pudesse se realizar nas epilepsias não só temporais, como extratemporais. Bom, esse eu queria agradecer, na realidade, ao grupo todo. Tem o que eu chamo um grupo basicamente envolvido com a parte experimental e um grupo envolvido com a parte clínica, e a gente está tentando esse diálogo entre o laboratório e a clínica, fazendo a translação do conhecimento, a pergunta chegando ao laboratório e o conhecimento obtido no laboratório fazendo a translação para a clínica, dentro do possível e dos limites éticos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado, acadêmico Jaderson. Eu te pediria para você interromper o compartilhamento da tela e nós temos ainda alguns minutos para perguntas, tanto para a doutora Clarissa Gama quanto para o doutor Jaderson Costa Costa. Doutor Cláudio Terlocking tinha manifestado o desejo de fazer a primeira pergunta. Sim. Primeiro, que manhã que nos trouxe informações assim vantajosas, e a nossa cultura vai mudar muito com essas duas palestras. Doutora Clarissa, a gente que é urologista trabalha muito com idosos acima de 70 anos, e que tem, pelo menos, além das perdas afetivas, sociais, tem 18 quesitos que são gatilhos para a depressão. Então, a gente encaminha para psiquiatra, 50% vão, os demais o clínico trata, e nós temos observado que, além dos medicamentos que a senhora elencou, alguns médicos estão receitando para essas pessoas uma droga cujo nome comercial é Venvance, que a gente não está habituado a isso. A senhora acha que essa droga Venvance ela ajuda no resgate da depressão? Eu vou ser bem breve, né? Não. O que é o Venvance? Ele é uma anfetamina. Então, ajuda no ânimo da pessoa de uma maneira aguda. Essas medicações, o Venvance, que é a lisdexanfetamina, o metilfenidato, Ritalina, Concerta, também tem esse nome comercial, eles são medicações primariamente indicadas para o déficit de atenção e hiperatividade. Essas medicações todas, elas são derivados de anfetamina. Então, qualquer pessoa, todos nós que tomarmos anfetaminas, nós vamos ficar animados agudamente. E, enfim, o doutor Sérgio está aí nos olhando, vai provavelmente dizer a mesma coisa. Isso, claro, existem casos, mas muito específicos e muito particulares. A gente tem que ter bastante cuidado com a prescrição dessas medicações que podem se beneficiar, mas de uma maneira geral, essas medicações não estão, e eu não mencionei, não tem ensaios clínicos
e também não tem diretrizes grandes de opiniões de especialistas a respeito para o tratamento da depressão maior recorrente. Tá? Então, enfim, são medicações que, claro, existe uma segurança para o déficit de atenção, mas a gente tem que cuidar muito. E eu até vou dar um exemplo que foi uma coisa bem triste, sabe? Uma paciente minha que já veio tomando essas medicações e é muito difícil retirar, e agora, durante a pandemia, faltou o tal Venvance, e ela ficou uma semana procurando e foi numa farmácia no Lamy para comprar o Venvance. Então, um comportamento de drogadição, né? Então, acho que é isso, assim, doutor Cláudio. Claro, tem colegas que não compartilham dessa minha opinião, mas, enfim, aqui eu estou expondo, claro, o meu pensamento. Eu agradeço muito, mas eu gostaria que a senhora soubesse que isso eu comecei a contar até tantas pessoas, e a pessoa, assim, 78 anos, que tem, assim, noctúria, levanta 5 vezes para urinar, usa fralda, socialmente está zerado, está apático, e de repente ele diz, doutor, eu vim aqui, aquele remédio que eu recebi está me fazendo muito feliz. Se a doutora Clarissa me permite, doutor Cláudio, essas drogas têm um potencial de aditivo muito grande, né? E essa pessoa reportada, se cheirasse cocaína, ia ter a primeira impressão, seria semelhante, né? Mas que logo ali na frente a adição toma conta e os resultados são piores do que antes de começar esse tratamento, entre aspas, né? Então, realmente, e para prescrevê-lo, para prescrever estas drogas, teria que haver um cuidado propedêutico muito acurado para ver a genética desse paciente, se ele não tem vários fatores de risco para desenvolver dependência. Muito obrigado, hein? Valeu a pena. Gostaria, me permite fazer um comentário, não de conteúdo, mas de forma. A doutora Clarissa nos deu uma palestra brilhante. Eu fiquei meditando, quando idealizamos os novos talentos, fizemos um erro em pôr a palavra novos talentos. Talvez fosse mais apropriado talentos rio-grandenses, porque aquele currículo, a forma com que apresentou, altamente científica, já não é nada novo e sim algo muito consolidado. Parabéns pelo que apresentou. Ao professor Jaderson, apresentou um material de vanguarda, que orgulha também a nós todos aqui rio-grandenses, e por tê-lo como membro titular da academia. A didática permitiu que mesmo pessoas como nós, não atuantes na área, tivemos uma compreensão de toda a metodologia, todos os resultados, e parabenizo pelo que já alcançou. Isso seria o feeling que eu acho que é coletivo dentro dessas apresentações. E hoje deu para ver quase um recorde de presenças, e os felicito, que é fruto da qualidade e do renome e do tema que apresentaram. Digamos, praticamente 50 participantes, quando todos permaneceram até a finalização. Isso é um excelente indicador e, portanto, fica enfaticamente o agradecimento e o aplauso. Eu não sei se o Sérgio vai continuar liberando. Não, se não houver mais nenhuma questão, eu devolvo a palavra para o presidente. Bem, eu já usei as palavras que eu deveria usar. Eu não sei, tem mais alguma pergunta que eu tenha interrompido? Não tem ninguém inscrito.
o que eu devo dizer que quando assumimos a posse, o grande compromisso é manter a curva ascendente. E no meu feeling, que estou há 14 anos na academia, é que estamos numa curva ascendente todos esses anos que eu participei, e essa reunião e as outras realmente nos dão esse feeling que as coisas estão evolutivas e gratificando a nós todos por pertencermos a essa academia. Dito isso, eu encerro a reunião, desejo-lhes um bom fim de semana, aliás, um dia muito bonito, e em breve estaremos juntos novamente. Um abraço.